E graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 32. Hoje o nosso título, diferentemente desses últimos dias que nós temos falado muito dessa questão do combate ao pecado, hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse relacionamento tão complexo por conta da nossa debilidade, que é o relacionamento da criatura com o Criador. E eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje de Descobrindo a Onipotência de Deus. Quando nós chegamos a essa parte final do capítulo 32, e nós estamos falando da justificação pela fé, há sempre esse debate que tem perdurado centenas de anos na igreja. Alguns defendem que a salvação é algo que pode ser alcançado pelo homem. Nós sabemos que não. De maneira muito clara, a Bíblia diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas Deus que usa da sua misericórdia. Mas isso sempre é difícil para a gente se relacionar com isso. Muitas pessoas dizem: por que eu vou evangelizar se Deus já tem os seus eleitos? E a pergunta deveria ser o contrário, né? Eu devo evangelizar porque eu sou um dos seus eleitos. E os eleitos do Senhor, eles vão ser alcançados por outros eleitos que já foram alcançados e os alcançarão em graça. Mas eu gostaria de fazer a leitura com vocês aqui dos versículos 30 ao 35, essa parte final de Êxodo, e nós vamos pensar em algumas passagens da Bíblia a respeito dessa soberania de Deus e de como para nós é difícil aceitarmos a nossa posição de criatura. Nós vamos ver, isso é difícil inclusive para os homens de Deus ao longo da história. Um dos homens de Deus que nós conhecemos é Jeremias. E diante de tudo aquilo que estava acontecendo em Israel, na época de Jeremias, ou melhor, em Judá, e daquilo que Deus revelava para Jeremias, Jeremias ficou, sem entender. E aí Deus teve que dar uma aula prática a Jeremias e disse assim: Jeremias, vai até a casa do oleiro. A casa do oleiro, todos vocês sabem, era aquele que fazia os vasos. E ele então vê o oleiro trabalhando no vaso, e de repente ele percebe que um vaso que o oleiro estava trabalhando estava imperfeito. E o oleiro, então, ele desfaz aquele vaso e faz outro vaso, com o mesmo barro. E Deus, então, diz para Jeremias: Jeremias, você acha que eu não posso fazer a mesma coisa? Com a nação de Judá, você acha que eu não posso fazer isso? Você acha que o oleiro tem mais poder sobre o barro do que eu tenho poder sobre a minha criação, Jeremias? E aqui nós vamos ver que Moisés, apesar de toda a revelação que Deus havia dado a Moisés, o conhecimento de Moisés acerca de Deus ainda era extremamente limitado. Mesmo nós, mesmo Paulo, imagine, irmãos, Paulo recebeu tanta revelação da parte do Senhor, que o Senhor teve que colocar um espinho na carne. Quando eu falo revelação, eu quero deixar isso bem claro. Não é esse oba-oba, grita, isso que te digo, não é nada disso. Revelação, a revelação que Paulo recebeu do Senhor Jesus está escrito nas cartas que o próprio Paulo foi inspirado pelo Senhor para deixar para nós. E nós vemos a intimidade, a profundidade do relacionamento de Paulo com o Senhor. Como Paulo conhecia o Senhor. Mas ainda assim, Paulo vai dizer em uma das suas cartas que tudo aquilo que ele falava ainda era muito pouco para quem de fato Deus era, e que de fato Deus ainda tinha a nos mostrar. E Deus não nos revela mais por conta da nossa limitação humana. Nós vamos conhecer a Deus de fato quando nós estivermos despidos desse corpo e revestidos do corpo de incorruptibilidade. Mas aqui nós vamos ter uma demonstração. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 30. No dia seguinte, vocês já sabem tudo o que aconteceu aqui: o bezerro de ouro, as consequências da idolatria,
o povo tendo que mais uma vez buscar arrependimento e santificação. Mas olha o que diz o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricaram. Então a gente olha para essa passagem, irmãos, e a gente percebe essa pergunta, esse questionamento, a maneira como Moisés fala com Deus. E isso traz muita confusão à cabeça de algumas pessoas. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, risca o meu nome. Ainda hoje, muitas pessoas que são adeptas da falsa teologia do aceite a Jesus, normalmente quando alguém supostamente aceita Jesus, essa pessoa faz uma oração, que na verdade não é uma oração, ela repete aquilo que alguém fala e diz assim: escreve o meu nome no livro da vida. Como se naquele momento, pelo fato de você estar orando e você estar pedindo, Deus estaria escrevendo o seu nome naquele momento no livro da vida. Isso é mentira, irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia diz que o nome dos eleitos já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O seu nome não vai ser escrito. Você vai ser alcançado pela graça se o seu nome está lá escrito. E aqui Moisés revela que ele ainda não tinha conhecimento disso. Perceba que muitas pessoas chegam na igreja e não têm esse conhecimento. É como um determinado teólogo ele falou: nós vemos várias portas e uma delas diz: se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo. E de repente você olha para aquela porta e você se sente atraído por Cristo, você se sente atraído por aquele convite de arrependimento e fé, e você atravessa aquela porta, e quando você já está do lado de dentro, que você olha no umbral, na parte de cima da porta, você diz: você só entrou por essa porta porque eu te escolhi. Assim funciona a eleição. Às vezes até parece que foi a gente que escolheu a Deus, porque a gente se arrependeu. Com a graça que o Senhor nos concedeu, a gente se arrependeu. Deus nos deu esse dom do arrependimento e nós colocamos ele em prática. Deus nos deu o dom da fé e nós colocamos ele em prática. Não nos arrependeríamos se Deus não nos tivesse dado o dom do arrependimento. Não teríamos fé se Deus não nos tivesse dado fé. Mas percebe, irmãos, que muitas vezes há uma grande confusão na nossa mente, que gera isso aqui que Moisés falou. Ó Deus, risca o meu nome. Isso aconteceu, por exemplo, irmãos, com o apóstolo Pedro. Pastor, isso não aconteceu, eu nunca vi isso. Você não viu porque você não prestou atenção direito. Mas quando o apóstolo Pedro negou a Jesus 3 vezes, você lembrou disso? Se alguém chamasse o apóstolo Pedro e dissesse: Jesus está chamando seus discípulos, Pedro iria? Não. Por quê? Porque ele achava que o seu nome estava riscado. Eu neguei Jesus, 3 vezes. Eu não sou digno de ser chamado discípulo. Para mim não tem jeito. E aí Jesus vai lá e diz: avisa aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo me encontrar com eles. Mas comigo, meu nome já deve estar arriscado do livro da vida. Eu neguei o Senhor. Pedro, não é você que risca. Assim como não foi você que escreveu. Então a gente precisa, irmãos, entender esse relacionamento entre a criatura e o Criador. Uma das coisas mais difíceis na obra de Deus é entender que a obra é de Deus. Porque todo esse acontecimento do capítulo 32 aqui, porque toda essa dureza, por assim dizer, da parte de Deus,
Mas o povo estava adorando Yahvé. Eles só tinham feito um bezerro lá para simbolizar, mas eles estavam adorando Yahvé. Eles tinham feito sacrifícios como Deus havia ensinado a Moisés. Mas a grande questão, irmãos, é que quando você faz a obra de Deus, você precisa entender que ela é de Deus. Você é apenas uma peça na engrenagem. Você não representa de forma alguma alguém que pode auxiliar a Deus, que pode dar uma dica a Deus. Aqui, por exemplo, irmãos, é isso que Moisés está tentando fazer. Moisés está aqui aprendendo algo que ele vai demorar a vida inteira para aprender, que Deus já tinha falado com ele desde o começo. Moisés, eu vou dizer uma coisa para você. O que foi, Senhor? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Se você pegar, por exemplo, lado a lado, a vida de Manassés, um rei ímpio, filho de Ezequias, e se você pegar a vida de Saul, você vai dizer, não, Manassés fez coisas muito piores. Manassés queimou seus próprios filhos em adoração aos falsos deuses. Manassés procurava saber o que irava a Deus e fazia. E o que foi que Deus fez com Manassés? Puniu, corrigiu e salvou. E Saul, Deus rejeitou. Não, mas eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo porque Pedro também negou Jesus. E porque Pedro é restaurado e Judas não? Porque Deus quis assim. Porque não depende de quem quer e nem de quem corre. E hoje eu gostaria de pensar com vocês ao longo disso. Sabe, irmãos, é importante que a gente entenda que o grande sucesso na obra de Deus é nós executarmos a obra de Deus de uma forma que agrade a Deus, independentemente se está agradando aos homens, independentemente se está tendo algum resultado quantitativo. Nós precisamos ter em mente que o resultado que nós desejamos é a aceitação da parte de Deus daquilo que nós fazemos para Ele. Eu gostaria de ler com vocês, eu vou voltar aqui para o texto de Êxodo, antes do final, se Deus assim permitir, da nossa exposição, mas eu gostaria de trabalhar com vocês no texto que está lá em Romanos. Romanos capítulo 9. As pessoas tinham uma grande dificuldade por conta do fato de acreditarem que Jesus era o Messias, pois o Messias ele deveria ser o rei dos judeus, e ao entender como o Messias, rei dos judeus, é rejeitado pelo seu próprio povo judeus, porque de 100% dos judeus, menos, mas muito menos de 10% dos judeus é que vão dar crédito ao Senhor Jesus. A maior parte dos judeus vai continuar obstinado. Então, o número de cristãos não judeus rapidamente supera o número de cristãos judeus. Os judeus eles vão ser aqueles que mais vão se opor ao cristianismo nos primeiros anos. O cristianismo vai ser perseguido pelo Império Romano só depois de algumas décadas. Porque no primeiro momento são os judeus que perseguem os cristãos de maneira obstinada e odiosa. Então aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele busca sanar uma dúvida que existia na cabeça de muitos. Mas se Deus é tão poderoso, se Deus disse que ia mandar salvação, por que o seu povo rejeitou a Ele? Será que a obra de Deus é imperfeita? Será que a palavra de Deus falhou? E Paulo está aqui respondendo um questionamento que existia na mente de muitos e que ainda hoje existe. As pessoas ainda se perguntam, se Deus é tão poderoso, se Ele pode fazer e acontecer como a Bíblia diz que Ele pode, por que tanta maldade no mundo? Por que tanta incredulidade? Por que tanto, como a gente falou, tanto pecado dentro da própria igreja?
Aqueles que carregam o nome de Cristo fazem coisas abomináveis. Se Deus é tão poderoso, por que Ele permite essas coisas? E o apóstolo Paulo, então, ele vai buscar resolver essa dúvida que brotava na cabeça de muitos, por meio das Escrituras. E é isso que o Senhor está ensinando a Moisés e que nós devemos aplicar na nossa vida. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6. Mais uma vez eu quero repetir. O título da nossa mensagem de hoje é Descobrindo a Onipotência de Deus. Por mais que você saiba que Deus é onipotente, você sempre vai se surpreender quando Deus exercer a sua onipotência. É impressionante isso. A gente sempre se surpreende quando Deus faz as coisas do jeito dele. E uma das definições de Deus é aquele que faz o que quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode. Versículo 6 de Romanos 9. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Muitas pessoas pensam isso. A palavra de Deus falhou. É dito que o Evangelho chegaria no mundo inteiro, e não chegou. Você acha que existem muitos países que não receberam o Evangelho? Não se engane, irmão. O Evangelho já chegou no mundo inteiro. A Bíblia não disse que todas as pessoas do mundo conheceriam o Evangelho. A Bíblia fala no contexto, no sentido geográfico. O Evangelho que sai daquele pequeno país, Israel, quase que imperceptível no meio daqueles ao redor, alcançaria o mundo inteiro. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nem todo mundo que diz que é crente é crente. A gente tem assistido cenas assim dantescas na televisão de pessoas que se dizem evangélicas e fazem coisas que nem se convém dizer no meio dos santos. E a gente fica, mas fulano diz que é evangélico e faz isso. Não, mas fulano não é evangélico não é só dizer que é evangélico. Então, se você pegar uma faixa de presidente do Brasil e botar aqui, você agora é presidente do Brasil? Não, mas você tem a faixa. Vamos imaginar que você faça a faixa e ainda tem a foto. Você agora é presidente do Brasil? Você já viu? Se você chegar na rodoviária, eu nem sei, o irmão trabalha na rodoviária. Lá na rodoviária tem uma lojinha que vende esse negócio de arco e flecha, né, de coisa de campo. E lá, eu já vi, nas vezes que eu viajava, eu ficava ali esperando o horário do ônibus, quando eu viajava para o interior. E tem uma lojinha que vende um monte de carteirinha. Carteira de agente da polícia, agente de não sei o quê, advogado. Meu filho, tem carteira de pastor. Sabe como é que você faz para ser pastor? Você compra uma carteira de pastor, pronto, você é pastor. Deus chamou para ser pastor? Não. Você cuida de alguém? Não. Mas eu tenho carteira de pastor. E aí? Eu sou pastor. Olha a minha carteira. Lá você compra carteira de tudo quanto é coisa, meu filho. Agente de segurança, agente de não sei o quê. Quer dizer que porque você tem aquela carteirinha ali, você é aquilo dali? Agora parece que é assim, a pessoa diz que é crente e todo mundo acredita. O próprio Jesus disse que a gente tinha que buscar ver os frutos. Você é crente? Eu vou ver. Como é que você vai ver? Eu vou andar com você. Eu vou ver o seu comportamento. E aí o seu comportamento vai me dizer se você é cristão ou não. Pelo fruto os conhecereis. É o que o Senhor Jesus disse. Então aqui o apóstolo Paulo já começa dizendo, olha, não se engane. Nem todo de Israel é israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Vocês se lembram de um grande embate que Jesus teve com os fariseus? Eles se diziam o quê? Descendência de Abraão. Vamos lá rapidamente. Deixa eu marcar aqui Romanos 8. A gente vai voltar para aqui daqui a pouco. Abre João capítulo 8. Romanos 9, perdão. Abre João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8.
versículo 31, olha que coisa interessante. Jesus prega e apenas um grupo acredita. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Havia um grupo que havia crido nele, mas a maioria não acreditava. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém. Então tem que permanecer na palavra dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Mais adiante, no capítulo 14 desse mesmo evangelho, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Responderam-me: somos descendência de Abraão. Está vendo? O que Paulo está falando no capítulo 9 de Romanos? Isso aqui. Os fariseus diziam que eles eram descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte da descendência das 12 tribos. E jamais fomos escravos de alguém. Olha a mentira, meu filho. Eles tinham sido escravos de todo mundo. E ainda agora eles eram escravos do povo romano. Eles tinham sido escravos dos assírios, dos babilônios, dos medo-persas, dos gregos. E agora estavam sendo dominados pelos romanos. Mas só tinha uma coisa que era maior do que o domínio dos ímpios sobre ele. Qual era? O orgulho. A gente não é escravo de ninguém. Você não é o quê, meu filho? Vocês foram levar todo mundo para a Babilônia e só voltaram de lá porque Deus teve misericórdia e cumpriu a sua palavra mandando de volta. Vocês estão sendo dominados, como Daniel disse. Há mais de 500 anos que vocês estão sendo dominados por povos estrangeiros, mas aqui o orgulho deles era enorme. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí Jesus diz: olha, eu nem vou debater esse assunto com vocês. Eu nem vou dizer que o Império Romano está mandando em vocês. Vou falar de maneira espiritual. Quem comete pecado é escravo do pecado. Olha como vocês são escravos. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o filho lhe libertar, verdadeiramente sereis. Percebe como a verdade e o filho são a mesma pessoa? E aqui ele continua: bem sei que sois descendência de Abraão. Eu sei que vocês têm um laço sanguíneo com Abraão. Mas já no começo desse evangelho, o que foi que João tinha dito para a gente? Que ser filho de Deus não depende de laço sanguíneo. Ele diz: não é por força da carne, nem do sangue, nem do homem. É pela vontade de Deus que somos filhos de Deus. E aqui ele está desenvolvendo essa ideia, o apóstolo João. Bem sei que sois descendência de Abraão. Eu sei que vocês fazem parte da genealogia de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A minha palavra não está em vocês. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me seguem. Capítulo 10 desse evangelho de João. Vocês não vão me seguir porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus fala isso em relação aos fariseus. Versículo 38 aqui no capítulo 8. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Quem é o pai desse povo aqui? Você sabe quem é? Jesus vai falar no versículo 44. Você já devia saber. É o diabo. Então Jesus: eu tenho um relacionamento com o meu pai. Vocês se relacionam com o pai de vocês. Depois, por que você acha que o povo quer matar Jesus? Porque as coisas que Jesus fala, meu filho, é tudo de ouvir. Então ele respondeu: nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. A ideia de filiação, principalmente no contexto hebraico, dá a ideia de andar nos passos de. Por isso que existia, inclusive, a questão do levirato. Era tão importante essa questão da descendência,
do ponto de vista da cultura hebraica, que se um homem morresse sem deixar descendentes, o seu irmão deveria se relacionar com a mulher do morto e suscitar descendente para o irmão morto, para que o nome dele não caísse em esquecimento. Porque essa questão da descendência era muito importante do ponto de vista da cultura hebraica. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Jesus diz, olha, Abraão não fez como vocês, Abraão fez o contrário de vocês. Quando Deus falava com Abraão, Abraão ouvia e obedecia. E agora Deus está falando com vocês, porque Jesus é Deus, e vocês estão querendo matar Deus. Olha que coisa. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. De novo, Jesus fala que tem dois pais. E aí, meu filho, quem é seu pai? Tem certeza que é o do alto? Veja esse DNA aí, viu? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. O que é o bastardo? Bastardo era aquele que era fruto de um relacionamento que não era do casamento. Então era o bastardo. Ele recebia bens do pai, mas ele não tinha o direito de levar o nome do pai. A gente vai ver, por exemplo, no caso de Abraão, Isaac e Ismael. Quem é o filho da promessa? Quem é o descendente de Abraão? Isaac. Ismael era o quê? Bastardo. Ismael recebeu presentes de Abraão. Abraão, quando dividiu seus bens, deu bens a Ismael. Mas quem é que leva a promessa? Isaac. Então ele diz aqui, olha, temos um pai que é Deus. Agora eles estão dizendo que são filhos de Deus. Olha para isso. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar. Agora me diga, como é que uma pessoa diz que é filho de Deus e não ama Deus diante delas? E Jesus é Deus, o enviado de Deus, que é o próprio Deus. Ele diz, certamente me havia de amar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Ana, lá quando Jesus era um bebezinho ainda. Aquela viúva, aquela senhora, ela fez o que com Jesus? Ela amou a Jesus, porque ela viu em Jesus o Filho de Deus. Foi o que aconteceu com Simeão, ele louvou-a. Foi o que aconteceu com aqueles três sábios vindos do Oriente. Eles glorificaram a Deus em Cristo, porque eles reconheceram quem de fato Jesus era. Mas esses aqui que deveriam reconhecer, não reconheceram. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Irmãos, essa é a pior de todas as maldições. Quando alguém não ouve mais a palavra de Deus. São pessoas que e têm os seus ouvidos tapados para a palavra de Deus. Você pode falar 300 vezes para ele, a mesma coisa. Então a pessoa não vai dar crédito. É triste. Vós sois do diabo, versículo 44, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha que coisa. Os religiosos, eles são filhos de quem? Do diabo. Os falsos crentes, eles são filhos de quem? Do diabo. E eles querem satisfazer o desejo de quem? Do diabo. Qual é o desejo do diabo? Se levantar contra Deus e tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. O que você acha que estava acontecendo em Êxodo 32? Eles estavam se levantando contra a ordem e a decência do verdadeiro culto, querendo implementar um novo culto a Deus por meio do bezerro de ouro. E Deus rejeita isso e traz grande correção ao seu povo. E aqui a gente vai ver a mesma coisa, Jesus falando com eles.
Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha que coisa triste. No mundo é assim. Se você falar mentira, é muito mais fácil das pessoas acreditarem em você do que se você falar a verdade. Se você falar a verdade, as pessoas provavelmente não lhe darão crédito. Mas se você falar mentira, as pessoas acreditarão em você mais facilmente. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Percebe o que Moisés está falando lá em Êxodo? Quem é do Senhor? Vem até mim. Aqui é a mesma coisa. Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-me por ver o meu dia. Ó, Abraão viu o dia de Cristo. Onde foi que Abraão viu isso? Lá no Monte Moriá, quando Abraão estava indo oferecer Isaac. Quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar Isaac, o Senhor diz: não, Abraão, precisa não. E ele providencia um cordeirinho por detrás dos arbustos. Quem era aquele cordeiro? Jesus Cristo. E ali surge a expressão: Deus proverá. Responderam-lhe, perguntaram-lhe, versículo 57 de João 8, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão. Irmãos, olha que coisa, Jesus tem quantos anos? 30. E o pessoal de Jesus parece que tem 50. Rapaz, esse negócio de fazer a obra de Deus gasta o homem, viu? Então, como você vê assim, pastor, outro dia me disse: pastor, o senhor está meio gasto, né? Eu digo: meu filho, fazer a obra de Deus gasta a pessoa, né? Não é? Então, disseram para Jesus aqui, ó: não tem nem 50 anos. Jesus tinha 30, meu filho. Mas olha que vida sofredora. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, antes que Abraão existisse, eita, e agora? Todo mundo se ajoelhou, adorou a Jesus, foi maravilhoso. Foi isso que aconteceu. Avivamento no meio lá de Israel. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que acontece quando a gente fala a verdade para as pessoas? Quando você chega para alguém e diz: ó, existe um falso evangelho, existe o verdadeiro. O verdadeiro evangelho é aquele que traz Cristo no centro. É aquele que convida você a renunciar, a tomar a sua cruz e andar após Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Sabe o que as pessoas vão fazer com você? Vão pegar uma pedra sobre a cruz. Quem é que vai crer? Quem é de Cristo. Por isso que Moisés, lá em Êxodo 32, está dizendo: quem é do Senhor, vem até mim. A gente tem coisa para fazer. E agora Jesus estava ensinando, Deus estava ensinando a Moisés o que nós estamos aprendendo aqui em Romanos 9, que a obra de Deus é a obra de Deus. Por mais redundante que seja, é uma das coisas mais difíceis da gente como cristão aprender. Que a obra de Deus pertence a Deus.
Por isso você tem que se preocupar em fazê-la exatamente como Ele mandou. Ah, mas eu acho que vai ficar melhor assim, desse jeito. Meu filho, Deus não pediu sua opinião. Você vê Noé dando alguma opinião? Senhor, eu acho que se a gente fizer assim na arca, ela vai ficar melhor. Ele dá uma opinião? Deus não quer a sua opinião. Não, eu acho que o evangelismo tinha que ser assim. Meu filho, não tem sua opinião. O evangelismo é o seguinte: você vai pregar o evangelho e acabou. Não vamos fazer evangelismo com um copo d'água, evangelismo de cabeça para baixo, evangelismo com teatro, evangelismo não sei o quê. Não, meu filho, evangelismo é com pregação e ponto final. Você chega diante dos pecadores, bota o dedo na cara deles e diz: olha, todo mundo aqui, ninguém vale nada, e tem que se arrepender que ele está em Cristo, senão vai todo mundo para o inferno. Isso é evangelismo. Ah, mas aí é muita grosseria. Então, meu filho, se você está querendo delicadeza, então você vai para uma sessão de massagem. Evangelho é duro, meu filho. A porta é estreita. Então a gente observa que hoje em dia as pessoas, elas ficam envergonhadas de falar aquilo que Jesus Cristo mandou elas falarem. Imagine: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha, Jesus, não vai ficar penado. Você já sabe que a ovelha vai fazer. Sabe o que o lobo vai fazer com a ovelha, Jesus? É claro que Jesus sabe o que o lobo faz com a ovelha. O próprio Jesus foi uma ovelha que foi sacrificada. Então, agora voltando para Romanos capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Está vendo? Jesus já tinha falado isso. Paulo está aqui apenas repetindo as palavras de Jesus lá no Evangelho de João. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Abraão teve outros filhos, além de Isaque e Ismael. Mas a descendência é contada em quem? Isaque. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Não é a carne, é quem é filho da promessa. Você é filho da promessa? Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a promessa. Esse negócio de você se deitar com H e ter um filho da sua própria vontade, na sua própria força, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas que estão hoje em dia adulterando o evangelho para encher a igreja. Não, Deus quer que a gente plante várias igrejas, Deus quer que a gente tenha milhares de seguidores. Quem disse que Deus quer isso? Ah, a gente vai ter um programa de televisão, um programa de rádio, um programa no YouTube. Quem disse que Deus quer isso? Não, meu filho, Deus quer que você pregue o evangelho dele. Ele não disse que é para você ficar famoso, nem para multiplicar o número de crentes, nada disso. Pregue o evangelho. Por que a gente quer que a obra evangélica cresça? Porque a gente quer ser reconhecido. E quando a gente quer ser reconhecido, a gente já se desviou. O orgulho precede a fé. Eu e você, depois de fazermos tudo que Deus mandou, o que a gente faz? Bate no peito e diz: servos inúteis. Esses dias eu coloquei uma frase no WhatsApp, no Facebook. Eu esqueci agora de quem é a frase. É um desses autores puritanos, John Owen, se eu não me engano. Eu sou cristão muito miserável. E aí uma dessas pessoas assim, espirituais, colocou um monte de interrogação, né? Como assim? Se sou um cristão miserável? Essa pessoa com certeza não faz a mínima ideia do que significa ser cristão. Você é cristão? Se você é cristão de verdade aqui nessa noite, você se acha um cristão medíocre. É isso que eu acho de mim. Se você se acha um cristão, sabe, acima da média, é porque nem cristão você é. O que a gente fez hoje para Cristo? Me diga aí. Qual foi a nossa grande obra para Cristo hoje? Onde foi que a gente botou nosso sangue?
Onde foi que a gente botou nossos recursos hoje? E se a gente tivesse feito tudo certinho, ainda seria o quê? Graças a Deus. Por isso que Deus chama pessoas humildes. Ô Senhor, eu sou um cristão miserável, me ajuda. Todos os dias eu faço essa oração. Mas tem gente que se acha, né? Os crentes. Em que eles se confiam? Na sua própria justiça. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Ó. Rebeca teve filho. Quem foram os filhos de Rebeca? Rebeca teve filhos gêmeos. Quem foram eles? Esaú e Jacó. E olha que coisa, irmão. Rapaz, essa parte aqui é de botar a cabeça da gente para fritar, né? É nessas horas que o cristão precisa ter neurônios. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não é por obras, é por aquele. Quem é que chama? Quem é que chama? Deus. Percebeu a loucura de Moisés lá em Êxodo 32? Ah, Deus, se o Senhor for fazer, se for para o Senhor fazer alguma coisa com esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Moisés, menos Moisés. Moisés, já esqueceu, Moisés? O que eu fiz com o faraó? Eu endureci, amoleci o coração dele, como eu disse para você que ia fazer. Já esqueceu, Moisés? Agora você está dizendo, risca meu nome? Está maluco, Moisés. E o Senhor fala para Moisés: olha, a quem pecar, eu vou descer juízo. Viu, Moisés? Fique tranquilo. Vou mandar o anjo para ir vendo vocês, como eu disse que ia fazer. Moisés, volta para a sua... Volta para o seu lugar, Moisés. Ainda não eram gêmeos nascidos. Não tinham praticado nem bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E já fora dito a ela. Ela quem? A mãe dos gêmeos. Quem é a mãe dos gêmeos? Como é o nome dela? Rebeca. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E aí quando ele nasce, meu filho, que cresce, isso fica ainda mais aparentemente impossível. Porque Esaú cresce forte, robusto, agradava ao pai, era como caçador, valente, e Jacó era um camarada pacato, ficava mais perto da mãe, em casa, ali, junto dos servos do pai. Papai, como é que é isso? Mas, assim, pela ótica, quem vai ser assim, né? Abençoado é Esaú. Quando Samuel foi ungir um novo rei de Israel, que fazia parte de um dos filhos de Jessé, ele deu um monte de bola fora. Acho que foi umas 7 bolas fora. Até que ele desistiu de dar bola fora e falou: rapaz, você tem filho, mais filho, Jessé? Jessé disse: rapaz, tem mais aí, mas é para mim, ele nem conta. Ele está tomando conta das ovelhas aí da gente, aí, ele é criança ainda. Pois é, meu filho, é esse daí que você não está contando, que Deus está contando com ele. Manda chamar. Então, Deus normalmente faz as coisas, irmãos, de uma forma que a gente não espera. Por quê? Para mostrar para mim e para você que Ele é Deus. Sabe? Vale a pena confiar no Senhor, irmãos. A gente erra muito quando a gente limita a Deus. Sabe? A gente, ó Deus, faz assim, Deus, faz... Meu filho, faz o seguinte, ó, apresente o seu problema a Deus. Estava conversando com o papai de Dylan, né? Todos nós estamos orando por Dylan, continua essa oração. Tem até a doação de sangue, eu acho que alguns irmãos vão doar sangue, o irmão Colinho disse que quer doar, não foi? O Edevaldo disse que quer doar também. Então,
ele vai precisar de doação de sangue. A gente estava falando, às vezes a pessoa diz assim, oh, tomara que dê tudo certo, com a cirurgia, com isso, com aquilo, tomara que os remédios façam efeito. Meu filho, eu vou dizer para você, eu não faço não. Eu digo, Senhor, o Diano está doente. E eu sei que o Senhor pode curar ele. Então, Senhor, cura ele. Se for a tua vontade, cura ele, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Eu apresento a saúde de Dylan na mão do Senhor. Como Deus vai fazer? Aí não é comigo não, meu filho. O médico pode fazer a cirurgia e ele ficar bom? Pode. Ele pode tomar um remédio e não precisar fazer cirurgia? Pode. Ele pode fazer lá um diagnóstico e nem precisa fazer mais nada? Pode. Já pensou que maravilha? Você tem um nódulo num dia, no outro dia não tem mais. Ah, que maravilha. Não pode acontecer isso também? Pode acontecer qualquer coisa. Porque Deus é o quê? Deus. Mas a gente fica com o negócio, né? Não, Deus faz assim, ó. Ó Deus, converte tal pessoa assim, ó Senhor. Meu filho, para com isso. Sabe? Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, ele diz, você tem que apresentar para Deus o que está te trazendo preocupação e angústia. Você não tem que dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Você já viu? Eu já estive do lado de algumas pessoas assim, que atrapalham mais que ajudam. Né? Eu já fui em visita com o médico, né? E aí eu levei uma pessoa para o médico certa feita. E aí a pessoa chegou, o médico está lá vendo, o médico é uma pessoa muito educada, está lá vendo os exames e perguntando o que a pessoa está sentindo. A pessoa disse, olha, é porque eu queria na verdade um antibiótico tal, porque eu estou com isso e eu quero fazer o tratamento assim. Aí o médico olhou para a pessoa e disse, você fez medicina onde? A pessoa disse, ah, eu não fiz medicina não. Sim, por que você está querendo me ensinar o meu trabalho? Sabe? Não é o médico que tem que saber. Não é ele que é o médico. Ele não é o especialista naquela área. Você fez o exame, ele não está lá lendo lá seu exame. Então ele vai passar lá, se você não concordar com o diagnóstico deles, vão para o médico. Mas você não é médico. Então, isso 300 bilhões de vezes maior em relação a Deus. Infinitamente maior em relação a Deus. Você não é Deus, irmão. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente erra muito quando a gente quer limitar Deus. Ou Deus faz assim, ó. Por que Deus tem que fazer assim? Me diga aí. Ele tem que fazer isso assim. Por quê? Você acha que isso é bom? Por que você acha que isso é bom? Você já se esqueceu que está escrito em Provérbios? Que tem caminhos aos nossos olhos que são bons, mas são caminhos de morte. Quantas vezes a gente pede para Deus nos dar uma pedra e Deus diz, pedra eu não dou não, só dou pão. Você pede para Deus te dar um escorpião, Deus diz, escorpião eu não dou não, eu te dou um ovo. O irmão José ontem comeu 4, cozido, não foi com salzinho assim, foi de Deus, foi, filho? Hoje tem mais? Aí o bicho dele está de dieta, né? Tá fazendo... Tá não, meu filho? Ah, não, é só para ficar forte mesmo, né? Isso mesmo. É o irmão Augusto que sabe a temperatura ideal, diz que o negócio fica bom, né, meu filho? E se você pedir um peixe, ele vai lhe dar uma serpente? Então você diz, Senhor, eu quero uma serpente. Serpente eu não dou não, você quer peixe? Peixe eu dou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente tem errado e pecado. Quando a gente quer dar ordem a Deus, é absurdo o que acontece na igreja evangélica hoje. Uma vez um pastor querendo me ensinar a ser crente, disse assim, olha, você tem que determinar as coisas. E você tem que ser específico. Quando você pedir a Deus um carro, você tem que dizer o modelo, o ano. Se você quer com ar-condicionado ou não. Se é com 4 portas, se é com 4 rodas ou só 3. Sabe? Eu disse assim, mas Deus não sabe não, é? Ele, não, mas Deus sabe, mas Ele quer que você diga específico. Porque sua palavra tem poder. Depois que eu vi que o camarada era de Araque, que o camarada era um maior charlatão, um falso mestre. Não, Deus não quer que você seja específico. Sabe uma coisa que Deus quer que você seja específico? Com o seu reconhecimento de pecado. Que aí isso a gente não é. Você já viu como é que a gente confessa pecado? Oh Deus, eu sou uma pessoa tão ruim, eu não valho nada. Olha, mentira.
Você sabe o que você fez, mas você não quer dizer. Quem já leu Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana, hein? Cadê o teu marido? Chama lá o seu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, pobrecinho de mim, estou precisando de marido. Naquele contexto, né? Naquela época, uma mulher sem marido, né? Uma pessoa assim que estava à margem da sociedade. Aí Jesus olha para ela e diz: para cima de mim, você já teve 5. E você não está sozinha. Você está se relacionando com uma pessoa que não é o seu marido. Isso é pecado. A mesma aconteceu lá em Êxodo 32. Sabe como foi? Moisés chega para Arão e diz: Arão, rapaz, você vai lá e faz esse bezerro de ouro. Arão diz: não, foi assim. Eu peguei o ouro do povo, joguei dentro daquele negócio da caldeirão e saiu o bezerro. Olha, o bezerro pulou fora do caldeirão. Eu digo: é cara de pau esse povo, né? Quando a gente vai confessar o pecado, é uma cara de pau. Não, mas, rapaz, foi tão sem querer. Sabe, eu fui lá, mas eu não queria fazer aquilo. Eu fui lá só para ir. Meu filho, pare com isso. Aí onde a gente tem que ser específico, a gente não é. Onde a gente não tem que se preocupar com especificidade, a gente quer. Não, Deus vai fazer o melhor. E isso tem que trazer para mim o que Ele faz. Eu apresento ao Senhor as minhas fraquezas, as minhas angústias, as minhas aflições. Mas eu sou específico em relação ao meu pecado, que o Espírito Santo me mostra. Ó Senhor, adulterei aqui, Senhor. Davi diz: adulterei, matei Urias, fui eu mesmo, matei, eu matei, eu sou assassino. Reconhecer o que de fato nós fazemos. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, eu neguei Jesus 3 vezes, Paulo tinha perseguido cristãos, ele escondeu isso de alguém? Não. Várias vezes ele disse: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu mesmo persegui a igreja de Cristo. Paulo, rapaz, não precisa ficar falando isso toda hora não, Paulo. Eu falo. Porque isso me dói até hoje. Sabe, irmãos, a principal obra de Deus, anote isso na sua mente, no seu coração. A principal obra de Deus não é aquela que nós vemos com os nossos olhos, mas é a que Deus está fazendo no interior do seu povo. Nós estamos aqui, nós olhamos para essas paredes, nós temos toda essa formatação de igreja, cadeiras, um tablado, um púlpito. Temos toda essa formatação de igreja. Os irmãos se preocuparam em arrumar. Nós que estamos transmitindo aqui com o celular e a internet, tudo isso aqui, mas a verdadeira obra de Deus é que está acontecendo de forma espiritual, muitas vezes imperceptível. Essa é a obra poderosa que Deus está fazendo. Essa é que nós devemos dar maior atenção. O apóstolo Paulo diz: nós deveríamos estar muito mais atentos às coisas que são invisíveis, porque essas coisas que são invisíveis são eternas. Eu garanto a você que quando eu e você estivermos no céu, daqui a algum tempo, a gente vai se lembrar dessa noite. Aqui na terra nós temos uma memória muito limitada. Às vezes a gente se esqueceu do que a gente fez ontem e anteontem. Mas no céu a gente vai ter uma capacidade mental incomparável. A gente não vai se esquecer das coisas, a gente vai conhecê-las muito melhor. É o que diz a palavra. Por isso, você e eu precisamos cada vez nos adequar a essa realidade. É maravilhoso quando o cristão deixa Deus ser Deus. Sabe, isso traz uma paz, recebe o entendimento. Você não precisa carregar o universo nas suas costas, você não vai conseguir. Sabe, a saúde dos seus filhos, eu tenho 3.
você não vai conseguir manter-os saudáveis. Sabe o seu casamento? Você não vai conseguir sustentar o seu casamento na sua força. Sabe o alimento na sua mesa? Inútil é acordar cedo, dormir tarde, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós descobrimos que Deus é Deus. Como está escrito no Salmo, entrega os teus caminhos ao Senhor. E o que você faz? Você entregou. E agora? Confia. A ideia de confiar é a mesma ideia de descansar. Quando a Bíblia fala de descansar, não está falando de dormir, irmão. Está falando de confiar. É como, por exemplo, vamos imaginar que o irmão José está com a unha encravada, né? E o irmão José foi aquele que me aconselhou o Dr. Shaw uma vez. Aí ele vai, Dr. Shaw. Então ele chega lá, uma pessoa que ele já conhece, que já tratava a unha dele desde que ele era pequeno, que ele me disse: meu filho, não tem uma pessoa que seria numa... né? Não, mas eu estou dizendo, mas você já teve várias vezes que tratar da unha encravada, não foi? Então você entrega a sua unha ali e você descansa. Ei, vamos orar. Então, mas é brincadeira à parte, mas com o Senhor Jesus a gente descansar é isso, é confiar. Você entregou? Você sabe que Jesus te ama, não sabe? E aí Jesus vai fazer o que para você? O melhor. E o melhor de Jesus é infinitamente superior ao melhor que a gente deseja. Nem nos nossos maiores sonhos nós vamos conseguir ter um projeto para a nossa vida melhor do que Jesus tem para nós. Por exemplo, qual era o projeto da vida de Paulo? Para Paulo, qual era? Ser o maior fariseu que ele pudesse ser. Esse era o projeto dele. Ele queria agradar ao Deus do judaísmo a ponto de parar de trabalhar para perseguir os cristãos. Não foi isso? Mas Deus tinha um outro projeto para Paulo. Usá-lo como o apóstolo mais usado de todos. Ó. Qual foi o melhor projeto? O de Paulo ou de Jesus para Paulo? Mas no projeto de Jesus, Paulo foi apedrejado. Paulo apanhou. No projeto de Paulo, Paulo batia. No projeto de Jesus, Paulo começou a apanhar. Mas pergunte a Paulo, qual projeto ele prefere? Qual projeto ele preferiria? No final da vida, como ele agradece tudo aquilo que Deus fez, independentemente daquilo que ele, Paulo, tinha escrito para a sua própria vida. É isso, irmãos. Essa é a maravilha de fazer a obra de Deus, entendendo que a obra é de Deus. Então vamos imaginar, eu vou evangelizar em tal lugar, amém? Eu orei, Deus disse que é para evangelizar lá. Eu preguei com fidelidade, com devoção, eu orei antes. Eu preguei as palavras exatas que o Senhor mandou pregar, mas ninguém se converteu, o pessoal ainda quer me matar. Mas e aí? Você está o quê? Em paz. Você não fica, será que eu preguei alguma coisa errada? Será que eu fui no lugar errado? Não, você não fez o que Deus mandou. Então essa é a ideia, essa é a paz de você estar fazendo a obra de Deus. Porque o grande resultado da obra de Deus é agradar aquele que nos chamou. Quem foi que nos chamou? Deus. E a gente percebe que há um peso na igreja evangélica hoje, que ela precisa, como a questão do bezerro de ouro, ela precisa dar resultado para o mundo. Sabe, praticamente é exigido isso. Você vai ver que grande parte das igrejas, elas fazem todo ano a contagem de quantos novos membros tiveram. Quando você fez o evangelismo, quantas almas você alcançou?
A pessoa veio para aqui, para a igreja, você pegou o endereço, você pegou o CPF, você pegou o RG, você pegou o e-mail, vamos mandar e-mail para essa pessoa. Por que fazer isso? Me diga aí. Por que eu vou pegar o zap de uma pessoa que não quer receber mensagem evangelística? Se a pessoa quiser, ela diz, irmão, vocês têm um grupo no WhatsApp? Bote também, eu quero participar. Amém. Agora eu vou fazer isso a parte da vontade da pessoa? Eu vou forçar a pessoa a isso? Por isso a gente tem que entender, irmãos, mais uma vez, eu vou repetir isso essa noite, várias vezes ainda. A obra é de Deus. Eu creio que Deus nos trouxe aqui essa noite, irmãos. Porque muitos dos que estão aqui, a começar de mim, estão nos sentindo sobrecarregados. Nós fazemos parte de uma pequena congregação que tem muitas responsabilidades pelo fato de sermos representantes da igreja verdadeira em um momento em que o evangelho está praticamente esquecido no meio dos evangélicos. Mas eu quero que você entenda que Deus continua no controle mesmo assim. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Eu não vou converter as pessoas. Eu não vou conseguir colocar as pessoas para pensarem do jeito que eu acho que elas deveriam pensar. Mas eu preciso aprender a pensar do jeito que Deus quer que eu pense. Isso eu preciso. Sabe? É importante a gente entender a soberania de Deus, não para que a gente viva uma vida de irresponsabilidade, mas para que a gente não viva uma vida sem usufruir daquilo que Deus tem para nos dar, que é a alegria. Olha, irmãos, você pode falar várias coisas de Jesus, menos que Jesus não era uma pessoa feliz. Hoje se fala tanto de felicidade, de buscar receita de felicidade. Todo mundo acha que tem uma receita de felicidade, mas se tem uma pessoa que é a própria felicidade, é Jesus. Jesus ia ser preso, ele ia ser espancado e ele ia ser morto. E ele ainda teve ânimo para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Olha que coisa! Ele sabia que lá naquele grupo, você já imaginou? Você está com 12 pessoas, eu creio que tinha mais alguns, mas vamos imaginar que tiver só os 12 ali. E um daqueles 12 é o quê? É o que vai lhe trair. Ele já negociou você. Mas você está nem aí, você ainda celebra com ele. Você faria isso? Vamos imaginar, está o seu aniversário. Meu aniversário foi dia 14 de maio. Imaginar meu aniversário aqui, o irmão trouxe um bolo, e aí chega um monte de gente que estava falando mal de mim para participar do bolo, da divisão de bolo. E aí? Carão, vamos orar. Não, meu filho. Venha, você é bem-vindo. Mas eu não gosto de você. Você pode até não gostar de mim, mas eu não tenho esse direito. Eu gosto de você mesmo assim. Eu tenho que gostar de todo mundo. Eu tenho que manter o meu coração limpo. Eu preciso fazer isso. Essa é a obra de Deus. Ela começa de Deus. A gente fica tanto preocupado com a obra de Deus lá de fora e se esquece da obra de Deus. Foi isso que Jesus repreendeu os fariseus. Fariseus, para de ficar jogando para a plateia. A plateia que você tem que se preocupar, fariseu, sou eu, que estou vendo o que está aí dentro. Sabe com quem eu me preocupo todos os dias? Com aquilo que Deus pensa de mim. Independentemente do que as pessoas vão pensar de mim. Deus é aquele que eu vou ter que prestar conta. E é por isso que é tão importante a gente entender isso. Quando a gente faz as coisas na igreja, como a gente aprendeu esses dias, é preciso ter pulso firme em algumas coisas. Tem que ter ordem, tem que ter decência, temos que buscar santidade.
temos que estimular uns aos outros, a santidade, ao amor, às boas obras. Mas tudo isso pela força de Deus. Pela nossa própria força, a gente só vai se cansar. Alguém já tentou? Vocês já tentaram empurrar essa parede aqui? No final a gente vai tentar fazer isso, tá certo? Quem conseguir empurrar essa parede aqui, mover ela 1 centímetro, né, vai ganhar um brinde. A gente não consegue, né? E Deus não pediu para a gente fazer isso. Ele pediu? Deus nos pede para fazermos coisas humanas. E Ele ainda nos concede graça, sabedoria e força para fazer. De maneira, eu estou falando isso principalmente para mim, sabe? Quando a gente está cansado na obra de Deus, é porque a gente já deixou de fazer a obra de Deus e está fazendo a nossa própria obra. Porque a obra de Deus não é cansativa. A obra de Deus é prazerosa. Sabe, quando alguém está fazendo o que gosta, ele fica feliz. Tem algo mais prazeroso do que andar com Deus? Não. Isso é a obra de Deus. Andar com Ele. Então aqui, voltando agora para o nosso texto, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí? Uma vez perguntaram a esposa, uma senhora: ô esposa, esse versículo eu não entendo, coitado do Esaú, coitado. Eu acho que essa senhora nunca tinha lido o Antigo Testamento, provavelmente nunca leu Gênesis. Vai chamar Esaú de coitada porque nunca leu Gênesis. A pessoa: mas eu não consigo entender, o coitado do Esaú foi rejeitado por Deus. Eu não consigo entender porque Deus... E no original o negócio é mais forte, viu, irmão? Aqui na tradução para o português o pessoal está sendo bem generoso, porque no contexto é: eu odiei Esaú. Aqui há um contraponto. Qual é o antônimo? Qual é o oposto de quem ama? É o quê? Odiar. Então quando ele diz aqui eu aborreci, é porque ele está querendo ser bonzinho, o tradutor. Mas o original diz eu amei a Jacó. E qual é o oposto disso? Eu odiei Esaú. E aí perguntaram isso para a esposa: a esposa, não consigo entender como é que Deus odiou Esaú. A esposa disse: rapaz, eu já tenho um problema diferente do da senhora. Eu não consigo entender como Deus amou Jacó. Porque Deus odiar Esaú eu entendo tranquilamente. O que eu não consigo entender é como Deus conseguiu amar Jacó. Porque quando a gente olha para a vida de Esaú e de Jacó, a gente percebe que os dois são pessoas que fizeram coisas erradas. Mas qual é a diferença dos dois? É que Jacó, Deus fazia o que com Jacó? Repreendia e corrigia. E Esaú, Deus deixava solto. Por isso, meu filho, se Deus está te deixando solto, quando eu vejo uma pessoa pecando e dizendo: estou me sentindo muito melhor depois que eu saí da igreja, eu fico com medo. Ah não, depois que eu tirei aquele fardo da religiosidade, estou me sentindo muito mais, sabe, feliz. É mesmo, Esaú. Cuidado. Você tem ideia, no dia que Jacó se encontrou com Deus, aquele encontro com Deus, assim, a ponto deles se abraçarem, parecia, sabe, um jiu-jitsu. Deus me abençoe. Deus, eu abençoo Jacó. Como foi que Deus abençoou Jacó? Fez ele ficar manco. Você quer uma bênção dessa? Quem quer essa bênção? Quem quer? Deus me aleijou. Essa foi a noite de bênção de Jacó. Rapaz, foi tão abençoado aquela noite no Vale de Jaboque que nunca mais eu consegui andar do mesmo jeito. Foi mesmo, rapaz. Como foi? Fiquei aleijado. É verdade, irmão. Vai lá ler Gênesis. Ele tocou numa parte da coxa de Jacó e Jacó nunca mais conseguiu andar direito. E essa foi o quê? Um sinal de maldição? Pensa.
A gente quer isso? Não. A gente que está com problema de joelho quer o quê? Que passe. Eu mesmo cheguei uma vez como é esses médicos de osso, né? Ortopedista. E eu disse, estava com dor no joelho, estava com vontade de correr, né? O cristão, ele sempre no esporte, o cristão tem que fazer a corrida. Por quê? Porque quando a pessoa quiser te apedrejar, você pode ficar e você pode correr, você tem essas duas condições. Então eu estava com muita dor no joelho e aí eu descobri que tinha essa enfermidade condromalácia patelar. Quando o médico me falou isso, eu digo, me respeite. Condromalácia patelar, uma cartilagem do joelho aqui que inflama a patela. E aí eu tenho esse problema até hoje, dentre outros. Então a gente tem um problema que a gente não consegue andar direito e a gente quer o quê? Que Deus cure, Deus me abençoe, eu quero andar direito. Aí Deus diz, eu vou abençoar, você vai andar menos ainda, menos força ainda. Ai, essa é a soberania de Deus, porque é a nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Toda vez que eu vou correr, eu digo, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição, porque aqui, ó, a parte óssea aqui, meu filho, não vale nada. Se você fizer um raio-x aqui, é capaz de você ficar assustado. Se você fizer um raio-x meu, acho que você fica assustado. Meu Deus, isso não é do ser humano não, isso vai ter. Porque tem problema em tudo que é coisa que você imaginar. Graças a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Quando Ele ama, Ele põe freios. Qual foi o problema que a gente viu lá em Êxodo 32? Falta de freios. O que acontece quando um carro está sem freios? Acidente na serra. Quando Deus tem o seu povo nas suas mãos, Ele coloca o quê? Freios. Não, é só até aqui. É até aqui. Você não vai mais. Mas quando Deus não coloca freios, isso já é um sinal de quê? De rejeição. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus pode ser injusto, irmão? Não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo que está no inferno é porque merece. Você pode até ver no tribunal humano pessoas que são condenadas injustamente. A gente infelizmente vê isso. Pessoas que passaram 5, 6 anos na penitenciária, depois descobrem que eles foram condenados injustamente. Isso acontece porque o juízo humano é passível de erro. É por isso que nós temos tantos recursos. Você tem primeiro grau, segundo grau, você pode recorrer ao STJ, ao STF. Você tem um número de recursos no judiciário justamente tentando evitar que haja esse tipo de falha que infelizmente ainda existe, de pessoas que não deveriam estar condenadas e estão, mas Deus não, porque o julgamento de Deus é perfeito. E todo aquele que está no céu foi para o céu por quê? Por causa da sua própria justiça? Não, por causa da misericórdia. De maneira que Deus não tratou ninguém injustamente. Quem está no inferno é por causa da justiça de Deus, e quem está no céu é por causa da misericórdia de Deus. Porque na misericórdia de Deus, Ele fez com que Cristo se tornasse a justiça daqueles que foram justificados. De maneira que Deus não retribui jamais injustiça. Então aqui ele diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E Paulo dá um grito aqui. Eu não sei se na sua Bíblia tem um ponto de exclamação. Tem? Na sua Bíblia tem um ponto de exclamação? Quando a gente bota um ponto de exclamação, por quê? Porque a gente está o quê? Gritando. De modo nenhum, você está maluco? Não, Deus nunca vai tratar ninguém com injustiça. Pois Ele diz a quem? Percebeu por que a gente veio parar aqui? Pastor, a gente estava em Êxodo 32, veio parar em Romanos 9. Porque a gente está falando de quem? De Moisés. Aprendendo aquilo que Moisés deveria ter aprendido naquele episódio, mas que só vai aprender bem depois. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Amém? Sabe onde é que está escrito isso? Êxodo 33:19. Logo depois do episódio do bezerro de ouro. Moisés, você está precisando aprender isso, Moisés. Para com esse negócio aí. Aí, tira o meu nome do livro da vida. Ô, Moisés, que é isso, Moisés? Você quer ficar do lado agora do pessoal errado? Ó, Senhor, se for para ir, se esse pessoal, a minha família for para o inferno, eu quero ir para o inferno com eles. Como é a história? Você acha que você pode chantagear Deus? Eu já vi gente chantageando Deus. Ah, Deus, se o Senhor não converteu meu marido, minha esposa, meu filho, se o Senhor não converter, eu também vou sair da igreja. E você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus ele se sente coagido com qualquer coisa que a gente ameaça? Não é assim que funciona, irmãos. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso, irmãos, que eu sempre pratico algo que eu aprendi com Jesus e que ensino para todos aqueles que eu tiver oportunidade. Você quer que alguém vá para o céu? Eu quero. Eu tenho um monte de gente que eu oro, que eu peço ao Senhor, que tenha o que dessas pessoas? Misericórdia. Ah, mas essas pessoas, elas são de outras religiões, elas não acreditam no verdadeiro evangelho, isso e aquilo. Mas, e depende delas? Depende de Deus ter misericórdia. Se Deus olhar na vida dessa pessoa que você está orando para que ela seja convertida, e dizer na vida dela, haja luz, o que vai acontecer? Haverá luz. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso Jesus nos ensinou em Lucas 18, a oração da viúva. Ah, eu já estou orando há 20 anos pela conversão. Meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu sócio, meu amigo, minha amiga. Continue orando. Mas já tem 20 anos, você está vivo? A pessoa também, então continue orando. Quando é que você vai parar de orar? Se a pessoa morrer, você pode orar. Se você morrer, você vai parar de orar. Só nisso. E se a pessoa se converter, aí você vai continuar orando. Por quê? Para que Deus aperfeiçoe. Não. Não, mas pastor, não, que não, aquela pessoa que eu estava orando, ela já está na igreja, que glória a Deus. E você continua orando? Não, pastor, agora estou orando por outro. Você que é doido. Tem que orar. Para poder a semente, o quê? Crescer e dar fruto. Então a gente tem que continuar orando. Amém? Eu já vou concluir, irmãos. Hoje só é até 11 horas. Amém? Vai ter um dia, irmão, que a gente vai ficar aqui até 5 da manhã. Tão cheio do Espírito Santo. Né? Vai ter gente até que vai estar flutuando. O irmão José, né? Está flutuando assim. No ânimo. Assim, pois, não depende de quem quer. Ó, não depende de quem me aceita, Jesus, escreve o nome no livro da vida, eu quero ir para o céu. Não depende de você. Você quer mesmo ir para o céu? Você quer mesmo ir para o céu? Você não diz, me aceita, Jesus. Você diz, eu me arrependo, Senhor. E coloco toda a minha confiança em Cristo Jesus. É isso que a gente faz. A gente não dá ordens, me aceita, escreve meu nome, faz assim. Não, eu me arrependo. Sabe como é que Jeremias nos ensina essa lição? Da seguinte forma: ponhamos a cara no pó. Quem sabe ainda há de esperança. Deus não é obrigado a ter misericórdia. Você pode chorar, você pode, meu filho, fazer o que você quiser. Deus não é obrigado a fazer nada. Oh Deus, eu quero muito que você escreva o nome no livro da vida. Você não quer não. Como é que o Senhor sabe que eu não quero, Senhor? Porque Deus é aquele que sabe o que está no nosso íntimo. Deus sabia o que estava no íntimo de Ananias e Safira.
Deus sabia o que estava no íntimo de Judas. Deus sabe o que está no nosso interior. Por isso que diante desse fato, irmãos, nós devemos nos arrepender. E ter. São essas duas coisas que a criatura faz em relação ao Criador. Por isso ele diz, não depende de quem quer e nem de quem corre. A ideia de correr aqui é a ideia de esforço humano. Não é esforço humano, não é, eu vou subir no Monte Himalaia para pagar a promessa. Deus, o Senhor me salva. Isso cresceu muito no universo católico. A Igreja Católica cultiva muito isso nas pessoas, que é a questão de promessa. Você vai ver gente que diz assim, eu alcancei tal bênção, então eu vou pagar minha promessa de ir até não sei aonde de joelho. Tem gente que, pastor, se eu conseguir, se fulano de tal se converter, eu vou subir a escada aqui da igreja de joelho. Meu filho, faça isso não, em nome de Jesus. Você acha que subir a escada de joelho vai mudar o quê? Deus está em busca daqueles que adoram em espírito e em verdade. A pessoa sobe a escada de joelho e depois já desce a escada brigando. Olha, que maravilha! Para que isso? Então aqui ele diz, não depende de quem corre, não é o seu esforço, mas de usar Deus da sua misericórdia. Percebe, irmãos, eu e você temos muito nessa noite que aprender com a mulher Cirofenícia. Ela nem fazia parte do povo da aliança, e ela tinha uma filha endemoniada. Quem já teve um filho endemoniado sabe o que é isso. Ela foi lá para Jesus, a filha não foi, e ela importunou Jesus, porque o pessoal estava barrando para Jesus, para ela não ter acesso a Jesus. Ela gritava, Senhor, me ajuda. Aí os discípulos não pediram para Jesus ajudar ela. O que foi que os discípulos disseram? Jesus, essa mulher está dando atenção para a gente já mandou ela embora, mas ela não quer ouvir a gente. O Senhor, Jesus, manda ela embora. Olha os discípulos que ele mandou em Jesus. Quem é o mestre? Jesus ou os discípulos? E eles querem dar ordem. Jesus, despede essa mulher. Jesus fez isso? Não. Jesus disse, olha, Senhor, o que foi? Ô, Senhor, minha filha demoniada, eu não consigo viver mais desse jeito, me ajuda. Aí Jesus faz o quê? Dá uma aula intensiva de Bíblia. Jesus, eu não sei se vocês são assim, na minha época, vestibular era muito difícil. Agora, entrar na faculdade você entra na faculdade até sem querer, sabia? A pessoa pega o seu nome e diz, você está inscrito na faculdade tal. Eu digo, olha, eu não me inscrevi. Mas na minha época, você fazer faculdade era difícil. Eu fiz vestibular para direito, na faculdade que eu passei, era 10-1 a concorrência. Né? Então, hoje em dia, as coisas, eu me perdi no que eu estava falando aqui. Mas essa mulher Cirofenícia, ela vai buscar essa ajuda em Jesus, e Jesus diz para ela, é lícito tirar o pão dos filhos? E Jesus faz o intensivo. Me lembrei agora, na minha época tinha os intensivos. A pessoa não estudava nada e ela queria passar no vestibular. Aí você ia para o aulão. Eles se tem isso ainda, né? O aulão, que normalmente antes da prova, onde os professores ensinam os pontos principais. Eu particularmente passei em física sabendo só uma fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. E eu nem sei se é isso mesmo, né? Pois é, passei em física sabendo essa fórmula. Então, Jesus tem um intensivão aqui para ela de Bíblia. É lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? O que Jesus estava dizendo para ela? Me diga aí. O que Jesus está dizendo para ela? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam ser justificados gratuitamente pela sua graça. E Jesus, ele veio primariamente para os judeus. E depois, o Evangelho vai alcançar o mundo inteiro. Jesus está falando tudo isso no intensivão. É lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher, como diria, né? A mulher entendeu. Mas, rapaz, eu entendo isso, Jesus. Eu entendo que eu sou uma pecadora, miserável. Não posso exigir nada. Muito pelo contrário. Eu
merecia algo pior. Mas ela diz: mas os cachorrinhos, eu que não valho nada, eu não valho nada, Jesus. Eu sou um cristão muito medíocre. Mas tem misericórdia de mim. As migalhas. Olha que coisa linda. As migalhas. Jesus, mulher. Olha que coisa grande. Irmão, Jesus elogiar a fé de alguém. Que foi que Jesus disse para os discípulos várias vezes: homens de pouca fé. Oi? E para essa mulher, ele disse o quê? Grande é a tua fé. A mulher está fazendo negócio, né, de estudar a mulher da Bíblia. É bom estudar essa daí. Porque não depende de quem quer, de quem corre, mas Deus que usa da sua misericórdia. Ele usou da misericórdia. Ele disse o quê? Pode voltar, sua filha está. Deus usa da sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. Por que você acha, irmãos, que os ímpios estão no poder? O que você acha? Porque Deus está engordando o boi para o dia da matança. Por que você acha que você não está cheio de dinheiro? Porque Deus te ama. Não, pastor, isso aí eu não consigo entender. Mas Deus me ama e Ele não me dá dinheiro. Claro, meu filho, se Ele te desse dinheiro, Ele estava lhe mandando para o inferno. A vida de quem Deus ama é uma vida de quê? De dificuldades para que a gente possa buscar a Deus. E quando a gente busca a Deus, a gente é muito mais abençoado do que se a gente recebesse as coisas sem buscar a Deus. O sabor do alimento daquele que entende que o alimento é fonte do amor de Deus é totalmente diferente do sabor do alimento daquele que acha que o alimento é fruto do seu próprio esforço. Às vezes é o mesmo alimento, você está na mesma mesa, é o mesmo feijão, é o mesmo arroz, é a mesma farinha, mas o sabor é outro. Um alimento entra na boca de uma pessoa com sabor de gratidão. O outro entra na boca da pessoa com sabor de justiça própria. Não tem sabor. Mas a gratidão é maravilhosa. Então aqui ele diz: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece. Sabe aquela pessoa que está bem dura com você? Aquela pessoa que está olhando para você com cara feia, aquela pessoa que você ajudou, que você ajuda, que você ama, que você evangeliza, que você quer muito que seja salva, mas essa pessoa, depois que você começou a andar no caminho estreito, essa pessoa endureceu ainda mais o coração para você. Quem está no controle disso? Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo começa a fazer uma série de perguntas retóricas, perguntas que o povo fazia. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Paulo nem responde. Paulo diz: ó criatura, volta para o lugar de criatura. Porventura pode um objeto perguntar ao que o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? É isso que está acontecendo. Deus tem suportado com longanimidade os vasos de ira. Os falsos crentes, os falsos mestres, os incrédulos, aqueles que vivem em constante e aberta imoralidade, Deus está suportando. Aqueles que vivem em egoísmo, como está escrito lá em 2 Timóteo 3, os homens serão amantes do dinheiro, amantes de si mesmo, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Deus tem suportado essas pessoas. Por quê? Esses vasos de ira foram preparados para o quê? Para o quê? Perdição.
a fim de que também desse a conhecer as riquezas de vocês, ó, da sua glória em vasos de vocês, meu filho. Quem é que é vaso de misericórdia? Amém? Tem algum, meu filho? Amém? Amém. Ô Jesus, salva, Pai. Preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Está vendo? Você e eu. Então, quando a gente vai voltar aqui agora para Êxodo 32, para concluir, não faça como Moisés. Ó Senhor, risca o meu nome do livro. Não, meu filho. Quando a gente vê as coisas ficando difíceis, o que é que a gente faz? A gente ora. Mas a gente não ora querendo dar ordem a Deus. A gente ora para que Deus nos ordeie. Perceba, irmãos, quem precisa de direcionamento sou eu, não é Deus. Deus sabe o que está fazendo. Você sabe? Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Você sabe o que vai acontecer hoje de noite? Você tem a resposta para todos os problemas que você está passando? Deus tem. Quem precisa de direcionamento? Vocês ou Deus? Então, quando a gente ora, não é como Moisés está fazendo aqui. É como Jesus nos ensinou no Getsemane: Pai, que seja feita a tua vontade. Senhor, o que o Senhor quiser fazer, o que o Senhor quiser fazer, Senhor, é bom, perfeito e agradável. É importante, irmãos, que nós saiamos daqui, eu vou até fechar, que nós saiamos daqui redescobrindo a alegria de viver contente em toda e qualquer situação. Eu queria muito que eu e você, nessa noite, saíssemos daqui com uma espécie, irmãos, de... Quem já viu, tem muito nesses filmes de criança, né? Eu tenho um amigo infantil. Vocês já viram aquilo chama escudo de força, né? Você já viu aquele negócio? É escudo de força que chama? Quando alguém bota espécie de proteção invisível, assim, nada entra, né? Aí as pessoas disparam o laser bate naquele, né? É escudo de força mesmo? Qual é o nome daquele? Hã? Campo de força, mas não é o campo de força. Então, sabe qual é o campo de força para a gente impedir qualquer investida de Satanás na nossa vida? A satisfação em Cristo. Se você estiver feliz com Cristo hoje, você sair daqui feliz. Senhor, eu estou cheio de dor, eu estou feliz. Cristo morreu pelos meus pecados, essa minha dor vai passar em algum momento. Eu comi, eu estou vestido. Oh Deus, obrigado. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos na fé. Obrigado, Senhor, inclusive pelas dificuldades, porque são essas dificuldades que têm me mostrado que o mundo não é o paraíso, que o paraíso é no céu e é para lá que o Senhor está me levando. Obrigado, Senhor, por me mostrar isso por meio das dores e dificuldades que a gente sofre aqui. Deus, obrigado pelas traições, obrigado pelas perseguições, porque elas me ajudam a entender que eu tenho que confiar só em Ti, e em Ti somente. Obrigado, Senhor. Sabe, a satisfação é uma das armas mais poderosas do universo. E Satanás sabe disso. Ele sabe tanto isso que ele tenta gerar em nós insatisfação. Não foi isso que ele fez com ela? Ó, você está aqui nesse jardim, você não pode comer nada? Foi isso que Deus falou? Não, pode comer tudo. Ah, mas aquela árvore lá, boa, fruto bom, gostoso, e você não pode comer. Olha para isso. Quando ele foi lá para Jesus, não foi a mesma coisa? E aí, você é filho de Deus, você que criou tudo, fez tudo, e está em 40 dias sem comer, mas que vida é essa? Nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? Eu estou feliz. Não preciso comer pão. A palavra do meu Pai que habita em mim me satisfaz. Sabe? O que você acha, irmãos, que João Batista era o maior homem nascido de mulher? Porque João Batista era um homem satisfeito.
com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. De maneira que Satanás não tinha acesso na vida de João. Por que você acha que os evangelhos descrevem João como um homem que vestia pelo, que vestia um casaco, né, de pelo de cabelo? Por quê? Porque isso era o que se achava. João não se preocupava em comprar uma roupa bonita. Estou satisfeito, Senhor. É isso aqui? Me visto assim tranquilamente. Quando diz que João comia gafanhoto e mel silvestre, não está dizendo que se você pescasse um peixe lá, João dizia, não, eu não como peixe, viu? Eu só como gafanhoto e mel silvestre. Essa é a minha dieta. Não, isso está dizendo que João comia o que tinha no deserto. O que tinha no deserto? Gafanhoto e mel. Era o que se achava com facilidade. Então João não se preocupava com o que comer e com se vestir. Quem fazia isso em João? Deus. Jesus vai ensinar isso para os seus discípulos, mas João já tinha aprendido isso na sua própria vida. Não é assim, João, que Jesus fala em Mateus 6? Não se preocupe com o que comer e com o que vestir. João já tinha aprendido na prática. E aí, como é que faz para a gente trazer para o lado do mal um homem que está tão feliz com Deus? Não consegue, tem que matar. E quando mata ele vai para onde? Para o céu. É como Blandina. Se você me maltratar, eu te venço. E se você me matar, eu te venço mais ainda, porque aí eu vou para o céu e vai ser maravilhoso. Imagine, camaradas ficavam indignados com Blandina, meu filho. Blandina foi uma escrava da Espanha, que foi extremamente maltratada, né? Ela foi de todas as formas violentada, e para negar sua fé em Cristo Jesus. Diz que ela era bem magrinha, mas que demoraram horas para conseguir matar ela, torturaram ela de toda forma, e ela olhava para os torturadores e olha, se vocês me torturarem, eu venço vocês. Se vocês me matarem, eu venço vocês mais ainda. E aí, como é que faz com um crente assim? Você percebeu porque o cristão é o ser mais temido no mundo das trevas? Você entendeu o que está escrito lá em Atos 19? O demônio dizendo, eu conheço a Paulo. Eu já tentei comprar Paulo. Eu já tentei colocar Paulo contra Jesus, mas eu não consigo. Sabe o que Paulo me disse? Imagina o demônio. O demônio conversando com outro demônio. Eu já tentei, trazer Paulo para o nosso lado, mas Paulo disse que o que constrange ele é o amor de Cristo. Como é que eu vou concorrer com um homem assim? Como é que eu vou concorrer com um homem que diz que fica feliz até quando Cristo espreme ele? Eu me alegrarei nas próprias tribulações. Como é que você pega um camarada desse, rapaz? Os demônios ficaram sem cabelo. Os demônios sofrendo no inferno, ficando sem cabelo nenhum, porque tentava trazer o apóstolo Paulo para o lado do mal e não conseguia, porque ele estava feliz com Jesus. Tem um louvor cristão, acho que o irmão José que gosta dele, né? Eu sou feliz com Jesus. Aí eu quero te perguntar nessa noite, já para concluir, você é feliz com Jesus? Esse vai ser o seu escudo. Esse vai ser o meu escudo quando Satanás bater na nossa porta com 30 moedas de prata. Satanás, pode levar. Eu sou feliz com Deus. Você acha que um marido que ama a sua esposa vai adulterar? Você acha que um pai que ama o seu filho vai bater nele injustamente? Você acha que um filho que ama o seu pai vai deixar de honrá-lo? É o amor. Faz toda a diferença. Por isso que quando Jesus disse, você quer saber o que você tem que fazer? Ame. Mas ame da maneira certa. Primeiro a Deus, depois ao seu próximo. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda. Ainda que de maneira imperfeita, Senhor, mas tocarmos nessa noite, na perfeição do teu amor para conosco. A tua palavra nos diz que, tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. Ó Senhor Jesus,
Que o teu amor nos constranja nessa noite a viver uma vida de intensa alegria e satisfação, a começar de mim. Livra-nos de toda murmuração que procede de um coração ingrato. E nos ajuda, Senhor, a redescobrir o primeiro amor na alegria da salvação. Ó Deus, produz em nós essa alegria santa que nos torna pessoas incorruptíveis, incompráveis, pessoas que não se venderão, não serão de forma nenhuma atraídas à mesa dos demônios, por qualquer que seja o manjar, pois nós estamos satisfeitos com o pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento maravilhoso que nos alimenta por toda a eternidade. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a vermos que o Senhor é tudo, e no Senhor nós encontraremos tudo em abundância. Permita, Senhor, que o mundo nos segue e que nós venhamos a cometer a loucura de Esaú, de trocar a primogenitura por um prato de lentilha, mas que nós possamos viver uma vida de constante alegria na tua maravilhosa companhia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e diga para você mesmo: Jesus está aqui, neste lugar.